Doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Louva a Deus por suas vidas, por estarem aqui conosco, aprendendo a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a lição da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus no Brasil, vinculada à CGADB, a lição de número 8, classe dos adultos. Ela traz por título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. O nosso texto áureo diz o seguinte: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Um texto bastante conhecido da igreja. E a leitura bíblica em classe está justamente no livro de Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11. Ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico aborda o Pentecostes bíblicos. O segundo tópico, o distintivo pentecostal da nossa igreja. E o terceiro tópico, mantendo a chama pentecostal acesa. É sobre isso que nós vamos, nesses minutos, abordar com vocês, mas antes vocês tenham a liberdade de dar o seu like, se inscrever se você é novo por aqui e acionar o sininho para que você possa receber mais notificações, e também compartilha esta aula para que mais pessoas tenham o privilégio de estudar conosco a palavra de Deus. Então, amados e diletos irmãos, a nossa lição riquíssima, abençoadíssima, ela vai justamente abordar sobre o batismo no Espírito Santo, a sutileza desse enfraquecimento, que é justamente o assunto que está sendo abordado no trimestre, a sutileza da atividade da igreja, de algumas atividades, e tudo sendo uma forma de apagar, de banir os alicerces da igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse banimento, ou esse aniquilamento, ele se dá de forma muito sutil. Não é assim de forma aberta, de uma hora para outra, não. Vai sendo de forma sutil, sorrateira, e procura enfraquecer as doutrinas bíblicas fundamentais para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa lição é bastante oportuna, porque nesses últimos momentos da igreja na terra, nós percebemos que está havendo um esquecimento das principais doutrinas que alicerçaram a igreja primitiva, dando lugar a outras formas de culto, de doutrina, de ensino, alterando sensivelmente o original, a forma primitiva da igreja que nós servimos. E a introdução da nossa lição
ela nos mostra claramente a forma sorrateira, a forma sutil, o abandono dos alicerces. Textualmente, a lição fala isso. Nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal em sua relação com Pentecostes bíblicos. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. E segue dizendo: no contexto da nossa igreja, o principal dele está relacionada com a negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas, como a evidência física do batismo no Espírito Santo. O primeiro tópico, o Pentecostes bíblicos. A palavra Pentecoste vem de 50, que é justamente uma festa judaica que constituía de 50 dias, daí o nome. E o subtópico, o primeiro subtópico diz: o Espírito prometido. No Primeiro Testamento, e não digo Antigo Testamento, nós temos dois testamentos. O Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Nós falamos às vezes em Velho Testamento, é muito comum nós falarmos isso, mas para muita gente, quando nós abordamos a expressão Velho Testamento, dá a impressão de se tratar de uma coisa antiga, de uma coisa obsoleta, de algo ultrapassado. Mas eu afirmo que o Velho Testamento não é um testamento velho, ele continua atual. Apenas ele foi dividido, Deus fez isso com um propósito muito especial. O Velho Testamento mais específico para Israel e o Novo Testamento focando mais a igreja, mas que os dois não se separam. Os dois são interligados, interdependentes. Então, no Velho Testamento houve a promessa do batismo no Espírito Santo. E eu posso abordar antes que nós temos, ou que nós observamos, duas formas de batismo no Espírito Santo. E nós podemos comentar isso um pouquinho mais adiante. O primeiro batismo no Espírito Santo acontece quando a pessoa aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então ele vai ser mergulhado, porque é isso que denota a palavra batismo, é mergulho, submergir. Então o crente, o novo convertido, aquela pessoa que aceitou Jesus Cristo, ele é submergido no Espírito Santo, mas de uma forma invisível, de uma forma não muito evidente, é algo sobrenatural, é uma transformação, mas o Espírito Santo permanece com ele, estará com ele. O outro batismo no Espírito Santo, ele tem evidência física. Nós vemos claramente a manifestação. Isso acontece após a pessoa receber a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Então, se ele buscar, se ele crer, ele poderá receber esse batismo no Espírito Santo, que é de forma evidente, visível, físico. E é sobre esse batismo que nós estamos abordando aqui.
Um batismo que justamente ele acompanha os dons espirituais. A pessoa é batizado no Espírito Santo e na sequência ele recebe os dons espirituais para as atividades inerentes à igreja, ao corpo de Cristo, para o crescimento, para a edificação da igreja. Enquanto o batismo no Espírito Santo serve para a edificação do crente, os dons espirituais para a edificação da igreja. A expressão batismo é justamente essa. Alguém é batizado e você observou no texto, principalmente no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, e também lá em 1 Coríntios, e também em Efésios, aonde é usada a expressão cheio do Espírito Santo. E foi cheio. O que é ser cheio do Espírito Santo? E às vezes as pessoas confundem. Aqui na lição nós abordamos que a evidência principal do batismo no Espírito Santo não é com o Espírito Santo ou em o Espírito Santo, é no Espírito Santo. A evidência principal é o falar em línguas, conforme foi visto pela primeira vez lá em Pentecostes, conforme registra o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Agora, quando principalmente o apóstolo Paulo, ele fala do ser cheio do Espírito Santo, quando a gente vê no original, essa expressão cheio é uma abrangência total, é estar completo, é estar pleno. Logo, a pessoa batizada no Espírito Santo, ele se torna cheio do Espírito Santo. Agora, alguma evidência física, evidentemente, é observada, porque em muitas vezes o apóstolo Paulo, ou mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, ele usa a expressão "e foram cheios do Espírito Santo", mas não dá conotação ou não é específico dizendo que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Então isso indica que qualquer coisa aconteceu para que a pessoa observasse que alguém está cheio do Espírito Santo. E pelo menos 3 coisas nós podemos ver em uma pessoa que se torna cheio do Espírito Santo. A primeira é uma profunda alegria, uma grande alegria. Isso é muito comum nas pessoas que são batizadas no Espírito Santo. A segunda é coragem e a outra capacitação. Grande alegria, coragem, capacitação. Isso são predicados, são elementos de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas vejamos aqui, quando diz no primeiro tópico ainda, o Espírito Santo prometido, que aconteceu no Velho Testamento, várias evidências, Sofonias, Isaías e outros apóstolos, Joel, quando ele mostra um futuro, alguém sendo batizado com o Espírito Santo, principalmente no livro de Joel, quando ele diz: "Do meu Espírito derramarei sobre toda a carne". Uma promessa. Agora, será que no Velho Testamento o Espírito Santo não era manifesto no meio do seu povo? Sim.
Agora, a diferença é que no Velho Testamento, o Espírito Santo atuava de forma temporária e específica, almejando um propósito. Quando Deus queria executar algo através de uma pessoa, então o Espírito Santo se manifestava naquele indivíduo. O caso de Sansão e de tantos outros, conforme descreve aqui a própria lição. Agora, a diferença é que no Velho Testamento, no Novo Testamento, aliás, o Espírito Santo, ele se manifesta de uma forma visível, física, e ele é permanente. É uma atuação constante. Então, nós podemos observar esses dois fatos. O primeiro, o Espírito Santo prometido, é o que nós vimos aqui nesse primeiro subtópico. E no segundo subtópico, o Espírito Santo derramado. E diz aqui o texto, no Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito Santo de uma forma copiosa. Lá em Joel 2:28. Vocês podem anotar aí e observar depois, conforme nós também já citamos há pouco. E também diz na sequência, essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como o batismo no Espírito Santo, Atos 2, de 1 a 4. O que aconteceu no cenáculo no dia de Pentecostes? Segundo a narração do livro de Atos, eles estavam reunidos orando. Observe esse detalhe. Estavam orando. Para você receber o batismo no Espírito Santo, é necessário que você seja uma pessoa de oração. Você busque. Você não basta crer. É preciso buscar. Você busca o batismo mediante oração. Foi o que aconteceu ali. Eles estavam no cenáculo orando. Aí, conforme a narrativa, e de repente, ouviu-se um som como de um vento. Ele não falou que era um vento, disse um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, todo o cenáculo. E em seguida viram línguas repartidas como de fogo. Esses símbolos, ele tem algo importante, ele tem significado. Vento e fogo. Deus nunca faz nada por acaso. Sempre tem um propósito, um propósito especial. Pronto, ali foi o primeiro momento. Foi a inauguração da igreja. Estava ali o primeiro batismo no Espírito Santo. E diz Lucas, no seu livro de Atos, que aquelas pessoas, logo em seguida, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É baseado nisso que a maioria dos comentaristas, também aqui nessa lição, dizem que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Há quem discorde, mas tudo bem. Há quem diga que as pessoas, às vezes, que estão cheias do Espírito Santo e não necessariamente falam em línguas, mas fica esse parênteses
Essa interrogação é questão de visão, de interpretação. O importante é que a pessoa é batizada e nós precisamos de um elemento para comprovar que a pessoa realmente foi batizada. Agora, conforme eu falei, a pessoa cheia do Espírito Santo, ele fica transbordando de alegria. Ele fica em estado de êxtase. E dependendo do emocional de cada pessoa, porque isso é muito relativo, depende da estrutura emocional das pessoas, cada um se manifesta de um jeito. Então a gente não pode criticar, nem zombar, nem fazer qualquer comentário, porque cada pessoa é um indivíduo e cada um tem o seu comportamento, evidentemente. Então, se há uma profunda alegria, cada um age de um jeito, mas as pessoas batizadas no Espírito Santo, ele tem o prazer, ele tem o desejo de servir. Então há uma capacitação dessas pessoas para a obra e o desejo de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, que é justamente o que a gente chama de atividade do crente, ou a tarefa base, a principal atividade da igreja e do crente individual é evangelizar. O batismo no Espírito Santo é justamente capacitar o povo para o evangelismo. Observa que no dia de Pentecostes, quando eles foram batizados no Espírito Santo, eles começaram a pregar também. Quer dizer, Jesus só mandou eles ir após o batismo. A pessoa, quando está batizada no Espírito Santo, eles ficam encorajados a testemunhar, a testificar. É bom a gente observar muito bem esse detalhe. O segundo tópico, o distintivo pentecostal da nossa igreja. E nós temos aí também dois subtópicos. O primeiro, a atualidade dos dons espirituais. O segundo, as línguas como evidência, que por sinal eu já adiantei alguma coisa sobre este assunto. Agora vejamos a atualidade dos dons espirituais. Isso porque, sutilmente, igrejas começam a dizer que não somente o batismo no Espírito Santo, mas também os dons espirituais cessaram, só aconteceram na igreja primitiva, naquela época, e foi finalizado. E parece que esse pensamento tem se espalhado até pelas igrejas que se rotulam pentecostais. Já passou, não se fala mais línguas, foi naquela época, foi naquele tempo, mas essa ideia, ela tem data muito remota. Aqui o texto diz que Agostinho de Lipona, de 304 a 430, ele já defendia esse pensamento, que os dons espirituais cessaram. Mas eu volto a afirmar que a igreja permanece sendo instrumentalizada, trabalhada, manuseada, batizada pelo Espírito Santo. Não passou nada. A igreja permanece a mesma desde a igreja primitiva. Apenas movimentos estranhos,
começa a introduzir esses pensamentos com o objetivo de enfraquecer o movimento pentecostal. O subtópico que fala as línguas como evidências, nós já abordamos, nós já antecipamos esse assunto. Todo crente batizado com o Espírito Santo, pelo menos na visão da maioria dos comentaristas, é que eles falam em línguas estranhas. Agora, uma observação também, uma curiosidade. No dia de Pentecostes, eles falavam línguas da terra, línguas de outras nações. Eram estranhas para os estrangeiros, porque diz o livro de Atos, pessoas de várias nacionalidades, Medo, Pérsias e forasteiros romanos e tanto outros, começaram a ouvir a mensagem da palavra de Deus em suas próprias línguas. É como se o Espírito Santo estivesse descodificando aquela língua para que as pessoas começassem a entender. Elas eram traduzidas pelo Espírito Santo e cada um ouvia na sua própria língua. Ato contínuo, essas línguas permaneceram, mas conforme o contexto, conforme as cartas do apóstolo Paulo, se nós analisarmos cuidadosamente, nós vamos observar que eles começaram a falar línguas não conhecidas na terra. Isso é uma evidência, isso é um milagre. Isso é uma evidência de que a igreja tinha algo sobrenatural. Era uma forma de identificação. Deus estava mostrando ao mundo que aquele povo tinha conexão com os céus. Então, é uma evidência de Deus sobre a terra. É uma manifestação do Espírito para os incrédulos. Apenas eles vão ter uma noção, eles vão observar que aquele povo, ou este povo, é sobrenatural, pertence a Deus. A língua estranha é um sinal de que nós somos de Deus. E também ela serve para nossa edificação, porque há uma comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito. A gente não entende, mas o nosso espírito se edifica. No item 3, fala o seguinte: mantendo a chama pentecostal acesa. E nós temos aqui também 2 subtópicos. O primeiro, fidelidade às Escrituras. O segundo, exercício dos dons espirituais. Fidelidade às Escrituras. Diz aqui o comentarista: uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era o seu amor e fidelidade às Escrituras. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e inerrância das Escrituras.
Houve um movimento, que por sinal ainda está em ação, a teologia liberal, que ela tem causado muito desgaste dentro da Igreja do Senhor Jesus, porque ela prega justamente outro evangelho. Um evangelho moderno, um evangelho modificado, um evangelho alterado, um evangelho que se encaixa no pós-modernismo e nega os alicerces primitivos, as bases primitivas. Aí eu volto a afirmar para vocês, essa filosofia que entra dentro das igrejas, elas não estão fora não, ela penetra de forma sutil. Dentro das igrejas, ela tem justamente alterado o comportamento de muito crente, de muita igreja, pregando inovações, pregando mudanças, principalmente negando o batismo no Espírito Santo e os dons do Espírito Santo como sendo atual. Infelizmente. Mas eles têm uma narrativa tão interessante, ele tem uma narrativa tão bonita, que deixa muitas pessoas empolgadas. Não se empolgue com discursos, observem a Bíblia, a palavra de Deus, porque o movimento da Rua Azusa, que foi tão debatido, esse movimento que foi tão ensinado, permanece ativo. Permanece ativo até hoje. A igreja precisa ter essa visão. Estudando as Escrituras, nós descobrimos, principalmente conhecendo ou sabendo, que a palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus, ela é única, perfeita, completa, verdadeira e inquestionável. Justamente esses movimentos negam esses princípios, pregando heresias. E no subtópico encontramos exercício dos dons espirituais, ou seja, você precisa buscar, você precisa exercitar, você precisa viver, ter a experiência, principalmente os dons espirituais. E eu volto a dizer o seguinte: Jesus Cristo só entrega se você pedir e for buscar. E os dons espirituais, eles são importantes para que a igreja funcione dentro dos pilares bíblicos. Os dons espirituais são importantíssimos dentro da igreja. E o que nós estamos observando nesses últimos dias é um abandono dessas práticas. O dom de fé, o dom de profecia, o dom de falar em línguas, o dom de operação de maravilhas e tantos outros dons que o apóstolo Paulo, para não ser exaustivo, ele descreveu lá em 1 Coríntios, apenas 9. Alguém fica pensando, não, eu até aprendi isso quando eu era novo convertido, e alguém me perguntava, quantos dons espirituais existem? Aí eu dizia 9.
9, os que estão aqui registrados, mas outros dons estão espalhados por toda a Bíblia. Agora, Paulo não quis fazer aquela lista enorme, exaustiva de dons espirituais. Agora, o que nós queremos é que o crente, que a igreja, que os servos busquem os dons espirituais, porque os dons espirituais têm um propósito: edificação da igreja. Este é o propósito fundamental, principal dos dons espirituais. É edificação da igreja. Para que serve os dons de profecia? Exortação, consolação e edificação da igreja. Memoriza esse. 3 elementos fundamentais estão vinculados aos dons de profecia, ou ao dom de profecia: exortação, consolação e edificação da igreja. Se sair disso, é heresia, amados irmãos. Se aparecer outra coisa, não acreditem, se prendam somente a esse fato. A narrativa aqui do nosso comentarista, muito interessante, diz isso. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia, através do exercício dos dons espirituais. O medo de possível abuso não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito Santo por temer as falsas. Porque, é claro, existem falsos dons, existem meninices, há alterações, mas isso não vai lhe intimidar e deixar de buscar os dons espirituais. A igreja precisa do dom de revelação, do dom de cura, os dons de cura, porque são vários dons, os dons de operação de maravilhas, o dom de fé, o dom de língua, o dom de profecia e tantos outros. A igreja não pode se esquivar disso. E volto a dizer, há muitos movimentos que têm alterado, modificado, tem havido muita meninice, tem havido muitas asneiras, mas a igreja não vai silenciar só porque alguns grupos têm alterado esses lindos e autênticos e maravilhosos dons que a igreja entregou, que Jesus entregou para a igreja. Então, que seja este o nosso encorajamento. Primeiro, você é crente? Você aceitou a Jesus? Então você recebeu o Espírito Santo. Mas, a partir do momento que você busca, que você acredita, que você tem fé, você recebe algo mais. Você recebe uma evidência de que você é crente e começa a ser batizado no Espírito Santo e passa a falar línguas. Em seguida, mediante oração e incessante busca, poderemos receber os dons espirituais. Que a partir do momento que as pessoas recebem os dons espirituais, que não são nossos, são de Deus, não precisa se envaidecer
e achar que você é mais crente do que os outros, mais importante do que os outros, mais santo que os outros, porque Deus entrega de graça, pela graça. É um presente. O dom que você fala, a língua que você fala, é de Deus, é do Espírito Santo. O dom que você tem é emprestado. Deus te deu por amor, por misericórdia, porque Ele é soberano. Não é porque a pessoa seja mais importante, é porque Deus, de forma soberana, nos escolheu. Amém? Que a palavra de Deus, ela permaneça na sua mente e no seu coração. Deus vos abençoe.